espirituais. Nós temos visto isto desde o capítulo 12, quando Paulo fala da multiplicidade dos dons, da importância de cada um deles, faz uma analogia com o corpo humano e apresenta que, apesar de todos os órgãos serem, de todos os membros serem muito importantes, existem alguns que eles são inevitavelmente importantes do ponto de vista da manutenção da vida. Então, você pode viver sem um pé, mas você não pode viver sem o seu coração. E aí, ele hierarquiza o uso dos dons e a importância desses dons, colocando sempre acima os dons ligados à instrução, à edificação da igreja, à profecia, o dom de profecia, o dom da revelação da vontade do Senhor está sempre acima dos demais, quando na verdade a igreja de Corinto preferia os dons chamados dons espetaculares, aqueles que apareciam mais. E a preferência deles era o dom de línguas, o dom de falar em uma língua estrangeira que ninguém conhecia na comunidade, e isso rendia às pessoas que tinham este dom uma proeminência na igreja, uma importância na igreja de maneira indevida, como o Senhor não havia lhes permitido. Então, Paulo começa a regular esta questão no capítulo 12, e em seguida, no capítulo 13, ele passa a falar sobre um dom supremo, que é o amor. É o exercício do amor que vai impedir com que as pessoas busquem a oportunidade de aparecer na igreja e não deixar que Cristo apareça. É o amor que vai combater a vaidade pessoal de cada um dos crentes. Então, Paulo vai nessa linha no capítulo 13 e no capítulo 14 ele volta a tratar destes dons, explicando qual era o uso devido, o uso consagrado por Deus do dom de línguas, que era para edificação da igreja, ou deveria ser pelo menos para uso em edificação da igreja, para as missões, para o avanço do reino, e ele coloca mais uma vez a profecia acima. Na última sessão, na última subseção do capítulo 14, versos 26 até o verso 40, o apóstolo Paulo vai continuar tratando daquilo que ele falou na subseção anterior, da meninice com que os coríntios estavam utilizando aquele dom, mas agora ele passa a regular este uso. Depois de tratar a maneira equivocada, o espírito contencioso dos coríntios, ele agora regula, ele diz, é assim que vocês vão usar os dons espirituais. É justamente isto que veremos agora, lendo os versos 26 até o verso 40. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Vamos orar. Pai Santíssimo,
Nós estamos na presença do Deus da ordem, do Deus que organiza absolutamente tudo que existe. Nós só estamos aqui, neste lugar, vivos, porque é uma ordem dentro de nós. E as coisas estão funcionando no nosso corpo como o Senhor mesmo projetou desde o princípio. Que haja ordem, então, na tua casa, Senhor. E que nós possamos nos alegrar pela ordem do culto, pela ordem da vida, pela ordem da nossa casa. E que o Senhor nos instrua nesta ordem esta noite. Porque a partir do culto, Senhor Deus, toda a nossa vida será ordenada em Cristo. Fala conosco, ó Deus. Retira de nós os conceitos errados e nos instrui na verdade do Teu Evangelho. Faz isso, Senhor Deus, me usando mais uma vez. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Naturalmente, as coisas deste mundo, elas não tendem à ordem. Elas tendem ao caos. Experimente você passar uma semana, só uma semana, sem organizar a sua casa. Experimente. Se você tem muitas pessoas na sua casa, se você tem filhos, por exemplo, você vai ver que a sua casa vai virar um caos completo. Você vai chegar na cozinha e não vai ter um prato sequer para você comer, porque ninguém lavou. Você vai chegar na sala e vai ter que afastar as coisas da sala, porque estão todas desorganizadas. Você vai abrir o banheiro e talvez você nem consiga entrar, porque a fedentina, mau cheiro vai ser tão grande que é impossível utilizar aquele banheiro. Então percebam, irmãos, que as coisas, elas tendem sempre à desordem. Se você não se levantar amanhã e seguir aquela rotina, ir no banheiro, fazer o seu asseio pessoal, depois sair de lá, colocar uma roupa limpa, tomar café e sair para trabalhar, a sua vida começa a virar um caos. E esta rotina, este ritual precisa ser diário. Eu falei de uma semana, mas menos tempo, as coisas tendem sempre a entrar num caos. Quando se tem, por exemplo, uma criança pequena em casa, você vê o caos no rosto dela. É caótica a mente de uma criança. E por isso que Deus deixou um adulto para ordenar aquela mente. Se você deixar uma criança sozinha, ela não vai querer parar de comer nunca. Geralmente as crianças são assim, tudo que você der, ela vai comendo, ela não tem, até que ela vai passar mal e vomitar. E é a tua consciência, a consciência de um adulto que vai ordenar a consciência da criança. Não, é só até aqui, é só isso. Você pode comer isso, não pode aquilo. Isto é nessa hora, aquilo é naquela hora. Porque a criança sozinha, ela tende a viver no caos. Eles não sabem se vestir, eles vão se vestir com a roupa de sair para ficar em casa, com a roupa de casa para sair, porque a mente deles ainda não está tendenciosa a querer aquilo que é ordenado. Eles não sabem ainda o que é ordem. Então vem um superior mais experiente para explicar àquela criança o que é ordem. E ele vai entender na organização da casa, né, para aqueles que têm a oportunidade de ter um funcionário dentro de casa, que aquele funcionário tem serviço todo dia, e se não é o funcionário, é a mãe dele, que todo dia precisa limpar o chão, precisa limpar o banheiro, precisa colocar as coisas no lugar, e quando menos espera já está tudo fora do lugar novamente. Os que têm negócios, têm empresas, têm trabalho, sabem que amanhã de manhã
vão chegar no trabalho e provavelmente a sua mesa vai estar do mesmo jeito que você deixou. Mas na hora que você ligar o computador, você começar a trabalhar naquilo que você trabalha, os problemas vão se multiplicar. E você vai ficar pensando assim, mas sexta-feira eu deixei tudo em ordem. Não existe esta ordem permanente. Você deixou numa ordem momentânea. Mas aquilo que você ordenou na sexta-feira já saiu do trilho. E o nosso trabalho é o tempo todo trazer as coisas para o trilho novamente, em busca da ordem, em busca da organização. Porque neste mundo, todas as coisas tenderão ao caos. Você explica uma coisa, a pessoa diz, entendi. No outro dia ela faz do jeito contrário ao que você explicou. Você deixa um negócio no lugar, daqui a pouco o negócio, ele sozinho vai se deteriorando. Se você deixar, por exemplo, uma comida em cima do balcão da cozinha e não colocar na geladeira, você vai perceber que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. Porque aquela comida ela não tende a ficar cada vez mais fresca, muito pelo contrário, ela tende a se deteriorar e a apodrecer. Porque todas as coisas nesta vida tendem ao caos, não à ordem. Ora, se na casa é assim, se na criação de filhos é assim, se nos negócios é assim, se na família é assim, como não seria assim também no culto? Como é que nós podemos achar que justamente quando nós estamos diante de Deus, as coisas podem ser desordenadas? Logo Ele, que poderia ter feito todas as coisas em um só ato, que poderia ter dado uma só palavra e todas as coisas viriam a se fazer, todas ordenadas, mas o Senhor não fez assim. O Senhor decidiu criar tudo em 6 dias, e cada um dos dias, se você estudar, vai perceber que aquele dia que precede o dia posterior, ele é feito naquele dia o que é necessário para o dia posterior. A parte mais clara do que eu estou dizendo é o fato do homem ter sido colocado no mundo, especialmente no Jardim do Éden, depois de todo mundo estar pronto e o Jardim do Éden ter sido produzido, ter sido criado por Deus. Por que não foi no primeiro dia? Porque o homem não foi criado no primeiro dia? Porque não estava organizada a sua ambientação, o seu local de vida não estava pronto. Então Deus ordenou todas as coisas para que no 6º dia o homem pudesse viver. Deus ordenou a criação, Deus ordenou a providência, como Deus não ordenaria o culto? Como é que alguém pode achar que no dia do Senhor, quando Ele nos convoca a sairmos de casa para servi-lo na igreja, cada um vai fazer o que quer? Como é que alguém pode pensar isso? O Deus da ordem. Porque se nós sabemos que as coisas desse mundo elas se inclinam para o caos, imagine Deus. Então, dar uma ordem de culto é uma forma de Deus declarar que existe uma intencionalidade na forma de adoração. E que Deus está consciente que se nós mesmos deixarmos o nosso próprio coração definir como o culto será, isto aqui virará um caos, como já é em alguns lugares. Em todos os lugares onde a ordem do culto não está sendo seguida em conformidade com o que foi revelado na palavra de Deus, o caos já se instaurou. E era assim que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pela própria preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, o que nós vamos perceber aqui é que o culto da igreja de Corinto era grande bagunça. Porque veja só, se ele está dizendo que, limitando o número, 2, 3 podem se levantar
e falar em outras línguas, e um de cada vez, como é que estava acontecendo? Várias pessoas ao mesmo tempo se levantando, cada um falando em línguas. E o que é que acontecia com o pregador? O pregador virava alguém que não tinha importância nenhuma na congregação. Porque todo mundo se virava para ver aquele que estava falando em outra língua. E ninguém dava bola para o pregador. Quando alguém se levantava com uma profecia, ainda mais, todo mundo queria ouvir o que diria o profeta. Então, o trabalho do apóstolo Paulo agora é colocar ordem no culto. E ordem no culto é liturgia. A ordem do culto. Se vocês observarem, no nosso boletim, na contracapa, existe a palavra liturgia, existe um liturgo, que é aquele que está conduzindo a liturgia, e abaixo existe a expressão ordem do culto matutino, ordem do culto vespertino. E aí as partes desta ordem, para que nós saibamos exatamente o que nós vamos fazer. Esta, de fato, é uma produção, em certo sentido, dos homens. Não é minha propriamente, é uma liturgia histórica, uma liturgia que os nossos pais, né, os reformadores, os puritanos, e puxando um pouco mais lá para os pais da igreja, já seguiam, né, em grande parte dessa estrutura, exatamente como a igreja sempre viu que a ordem do culto deveria ser realizada. E tudo com um propósito, e tudo com uma sequência. Esta ordem do culto não existia na igreja de Corinto. Então o que é que existia? Veja, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Percebe que ele está lidando aqui com uma reunião pública. Quando quem se ajuntar? Quando a igreja de Corinto estiver reunida em culto público. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, era uma igreja muito rica dos dons. Igreja muito abastada das bênçãos divinas. Então, um tinha um salmo, outro tinha uma doutrina. Então, pessoas que se levantavam ali para ensinar, para instruir, para cantar, para revelar, para falar em outras línguas. Então, eles tinham os dons todos sendo exercitados. O problema não era isso. O problema é que o intuito, o propósito estava errado. Vocês se lembram que no capítulo 13 ele disse que tudo na igreja deve ser feito com base no amor. Se nós fizéssemos na igreja, todas as nossas ações tivessem como fundamento o amor, a inveja, o ciúme, né, a vaidade não teriam espaço no nosso meio. Então ele lembra o que ele já ensinou. Por isso no final do verso 26 ele diz: faça-se tudo para edificação, ou seja, pensa no teu irmão. Se tem um salmo, se tem uma doutrina, se tem uma língua a ser utilizada, se tem qualquer dom, tudo deve ter como propósito a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o amor ao próximo. Paulo começa agora a ordenar o culto, limitando o número de pessoas e a forma como essas pessoas deveriam exercer estes dons. Lembrando que estes dons são revelacionais, como nós já vimos aqui em outras pregações, portanto, eles não estão mais em administração nos nossos dias. Mas toda a expressão aqui de desordem precisa ser entendida como um problema também para os nossos tempos. Observe o verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Veja, a limitação no número 2, quando muito 3.
Mais uma vez, isso devia ser uma balbúrdia na igreja. Todo mundo se levantava falando em outras línguas. Paulo disse, não vai ser mais assim. 2 ou 3. Não precisa mais do que isso. Mas aí ele coloca uma segunda condição de forma. Quem se levantar precisa ter um intérprete. Porque ele acabou de dizer no final do verso 26 que o propósito dos dons era para a edificação da igreja. Ora, mas como é que a igreja vai ser edificada se alguém se levanta no nosso meio falando numa língua desconhecida e ninguém entende? Então, se alguém se levantar para falar em outra língua, imediatamente Deus dará também um intérprete. Porque se Deus está dando aquele dom, ele dará o dom para o propósito devido, que é a edificação. Porque senão aquela pessoa vai ficar falando em outra língua e ninguém vai compreender e não há edificação para o corpo de Cristo. Todavia, veja, mas se não houver intérprete, verso 28, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com. Se não há quem interprete, então esta pessoa que tem um dom de língua desconhecida, ele deve falar somente consigo mesmo. Mas por que isso, irmãos? E como é que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje? Ora, se o dom não está mais na administração, que função tem um texto como esse para nós? Ele está nos ensinando, em primeiro lugar, um princípio do culto bíblico. O culto bíblico é corporativo. Isso quer dizer que não existem expressões individuais que devam sobressair as expressões comunitárias da igreja. É pecado alguém dizer amém? Não. É pecado alguém dar glória a Deus? Claro que não. Alguém se levantar a mão? Não é pecado. Os nossos pais nunca disseram isso. Mas porque nunca é estimulado numa igreja bíblica reformada essas atitudes? Não por ser pecado, mas porque não é conveniente com aquele momento. Se nós temos um corpo, imagine você, né? A sua cabeça está dizendo, você deve ir daqui até a porta da igreja. Aí o seu pé esquerdo e todo o seu lado esquerdo começam a fazer o movimento em direção à porta. Mas o lado direito não, ele se prende, então um pé fica parado e o outro andando. Isso é uma loucura no corpo. Porque um quer ir, o outro quer ficar. É exatamente isto que está sendo combatido. Então, quando nós entramos, irmãos, no culto, especialmente quando, por algum motivo ou outro, você acaba perdendo a hora, se atrasando, quando você chega, o que é que você faz? Você presta atenção em que ponto da liturgia a igreja está. E a partir daquele ponto, tomando o boletim, a Bíblia em mãos, você segue com a igreja. O que é que muitas vezes acontece, especialmente no meio pentecostal? Um irmão chega, a igreja já está, por exemplo, fazendo a confissão de pecados. O irmão pega, se ajoelha no meio do povo e começa a fazer uma oração, clamando a Deus para que abençoe o culto. Ora, mas há uma discrepância aí. Todo o corpo de Cristo está pedindo perdão e aquela pessoa está fazendo outra coisa. Então, isto é errado. Por quê? Porque o culto é corporativo. Então, nós devemos caminhar de acordo com o liturgo, porque o liturgo está dando os passos da liturgia. E o que é a liturgia? A ordem do culto. Para que haja ordem em todas as partes do culto na casa de Deus. Quando nós vamos cantar, não canta um Salmo 10 e o outro o Salmo 15. Todo mundo canta o mesmo salmo. Por isso também, irmãos, quando nós estamos na pregação, os irmãos não devem estar folheando a Bíblia para cima. Eu espero que não estejam folheando outras coisas, né? Mas eu estou subentendendo que é a Bíblia. Eu estou sendo muito bondoso. E todo mundo, quando folheia ou abre o celular, é para ver o que está na Escritura. Sendo assim, não devem passear pela Bíblia em textos que o pregador não pediu para você abrir. Por quê?
Porque o culto é corporativo. Porque você está sendo instruído, ensinado pelo ministro de Deus. Então, o teu trabalho é seguir o que ele está ordenando. Esta é uma forma bíblica de compreender o que acontecia aqui em Corinto e o que está sendo combatido pelo apóstolo Paulo. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque se você não vai edificar a igreja, porque se você não tem o que falar à igreja para que ela compreenda, você precisa ficar quieto na sua. Dado que esta comunhão é só você e Deus. Você está utilizando de um dom, mas ninguém vai se aproveitar deste dom. Aí vem a segunda instrução. Primeiro ao dom de línguas, agora a profecia, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora já é um outro dom sendo exercitado, o dom da profecia. E aqui, irmãos, não confundam esta profecia com alguém se levantar da igreja e dizer: eis que para ti eu te digo, tu casarás com fulano, tu estarás sendo abençoado na tua empresa. Não tem absolutamente nada a ver com este tipo de profetada. Aqui a profecia era a revelação da vontade de Deus. Como é que nós sabemos disso? Veja, verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam. Ou seja, a profecia era para quê? Para que a igreja aprendesse, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que era revelado ali era uma doutrina. O que o profeta se levantava para dizer era a revelação da vontade de Deus, não específica para a vida de cada um. Porque se o culto é corporativo, como é que Deus vai sair revelando a vida em particular, de membro por membro? Isso não tem motivação, isso não faz sentido com o que Paulo está nos ensinando. Então, o trabalho do profeta aqui era se levantar para instruir a igreja, para ensinar a igreja. E se era um ensino da parte de Deus, não faz sentido que seja um ensino desordenado. Por isso que Paulo diz: falem 2 ou 3 profetas. Ele mais uma vez delimita a quantidade para que não vire uma balbúrdia e para que haja tempo também para a pregação. E os outros julguem. O que é isso aqui? Porque poderia se levantar um profeta que na verdade era falso profeta. E a igreja não tinha a obrigação de, simplesmente porque alguém se identificava como profeta e começava a falar a respeito de uma instrução doutrinária, todo mundo baixar a cabeça, porque aquela doutrina poderia estar em desacordo com a palavra. E o que rege a igreja é a palavra. O que rege a igreja é a fé apostólica. Não a fé profética, mas a fé apostólica e profética a partir daquilo que foi revelado. Então o que é que faziam os irmãos da igreja? Se levantava um profeta, só podia 2 ou 3 em cada culto, um de cada vez, sem bagunçar. E aí ele falava. O que é que a igreja fazia? A igreja estava conferindo se o que o irmão dizia batia com a revelação bíblica. Se não, eles não recebiam. Vocês se lembram o que acontece na igreja de Bereia? O apóstolo Paulo estava pregando em Bereia. E o próprio Paulo louva a vida dos irmãos, porque pela sua fidelidade. Porque eles conferiam na Escritura o que Paulo dizia. Então, irmãos, não confiem 100% em nenhum pregador. O trabalho dos irmãos é conferir o que está sendo dito, se está na palavra. Porque se é algo que vocês precisam se submeter, tem que ter certeza que é
palavra de Deus. Então, verso 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Veja, então, um começou a falar, Deus começou a revelar o outro. Então, o primeiro se cala, entra o segundo. E aí só pode vir mais um. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Mas ele disse, no verso 29, e falem 2 ou 3 e os outros julguem, ou seja, a igreja tinha a obrigação de verificar o que estava sendo dito. E lá no verso 32 é dito, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? Poderia algum profeta alegar o seguinte, né? Ele foi julgado, aí alguém disse, o que você disse aqui não confere com a revelação na palavra. Aí o profeta dizia, desculpa aí, porque eu entrei em um êxtase aqui, o Espírito me tomou, e eu comecei a falar e eu perdi o controle sobre a minha fala. Eu falei coisas que eu nem percebi. Paulo diz, não, senhor. Veja, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O profeta não entra em êxtase. O profeta não perde o controle quando está profetizando. O profeta sabe exatamente o que está falando. Por um motivo óbvio. Se o profeta fala da parte do Espírito Santo de Deus, que tem os frutos do Espírito revelado, e dentre eles, sabe qual é um dos frutos do Espírito mais buscados? Domínio próprio. Ora, como é que o domínio próprio é um fruto do Espírito e você me vem com essa que quando você profetiza, você perde o controle? Então, neste momento, não é o Espírito Santo que está ali governando, porque o Espírito Santo, ele lhe dá domínio próprio. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, ele pode e deve ser julgado, e o que ele julgar vai ser atribuído a ele, é responsabilidade dele. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele não está em êxtase. Não existe essa ideia de êxtase espiritual, onde eu começo a falar coisas que eu não sei mais o que eu falei, né? Algumas profecias falsas aí da internet, o sujeito fala um monte de coisa, depois ele fica, onde eu estou? O que foi que eu falei? Isso é tudo baboseira. Porque, segundo a palavra de Deus, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ele continua, passa a explicar os porquês, as motivações destas ordens. Verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E eu quero deixar claro que, ao meu entender, a primeira parte termina aqui, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E que a segunda parte do verso 33 está ligada ao verso 34. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas ele finaliza dizendo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O que é que estava acontecendo na igreja? Confusão. Porque se levantavam 4, 5, tudo na mesma hora, começavam a falar outras línguas, e o que é que saía disso? Confusão. Lembrem do que aconteceu em Babel. Quando era uma só língua, os homens se reuniram para construir uma torre que invadiria o céu. E quando o Senhor percebeu aquilo, ele desceu para ver o que eles estavam fazendo, demonstrando que era ridículo, né? Eles estavam dizendo que ia entrar no céu, aí Deus tem que se inclinar e descer, ou seja, era muito pequeno. E ele simplesmente confunde as línguas ali. Então a confusão de línguas era para que a ordem anterior de Deus, de crescer e se multiplicar e se espalhar na terra, fosse cumprida. Porque o desejo dos homens daquela época era se aliar, se concentrar para garantir mais força. E o Senhor faz com que eles se dispersem por conta das línguas. Agora, as línguas voltam a ser confusão na igreja. Porque muitos que tinham dons de línguas em Corinto começaram a falar em outras línguas e ninguém entendia absolutamente nada. Então, o apóstolo Paulo finaliza a primeira parte dizendo, Deus não é Deus de confusão, mas Deus de
paz. Por isso que eu estou organizando o culto. Aí vem a segunda parte, onde ele passa a tratar a respeito da participação das mulheres no culto. Segunda parte do verso 33. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Acho que durante 14 anos que eu prego aqui, é a segunda vez que eu vou discordar de Matthew Henry. Uma foi há um certo tempo e agora é a segunda vez, porque para Henry, a segunda parte do capítulo 33 diz respeito à parte anterior, ou seja, como em todas as igrejas dos santos, diz respeito à forma, à ordem do culto, que 2 ou 3 deveriam falar, que profetizavam só 2 ou 3, um profetiza, outro espera. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com essa interpretação, porque o apóstolo Paulo não combate isso em lugar nenhum. Você não tem uma instrução a respeito de 2 ou 3 para nenhuma outra igreja, porque as outras igrejas muito provavelmente não tinham esse problema. Era um problema pontual da igreja de Corinto. Porém, o problema que vem em seguida diz respeito a algo que parecia ser mais comum entre as igrejas. E ele passa a determinar, por meio do padrão de fora de Corinto, o padrão que deve estar dentro da igreja de Corinto. Então, essa expressão, verso 33, parte B, como em todas as igrejas dos santos, não é estranha à teologia paulina. Se você voltar comigo para o capítulo 11, onde ele já estava tratando da participação das mulheres no culto em relação ao uso do véu, né? Nós vimos que a grande questão do uso do véu, em primeiro lugar, era uma distinção entre homens e mulheres, né? Os homens não usavam véu, porque não é digno para um homem ter a cabeça coberta, mas as mulheres usavam para demonstrar submissão. Na igreja de Corinto, as mulheres não queriam usar véu, elas queriam aparentar ser mulheres, uma espécie de feminismo, né? De maneira a trazer uma expressão dos nossos dias lá para trás, né? Mas é uma espécie de independência da mulher. Elas não queriam se submeter aos homens, elas não usavam o véu e elas estavam tentando ter algum tipo de influência na liderança da igreja, no ensino da igreja. Aí Paulo diz, veja, verso 11: todavia nenhum homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Portanto, nós não temos um costume, nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo o seguinte: todas as igrejas de Cristo já constituídas, elas têm uma forma de viver. Elas têm uma forma de cultuar. E esta forma não é uma tradição de uma comunidade. Esta forma é uma ordem divina. A forma como nós adoramos provém de uma ordem divina. Por outro lado, observar a história, a tradição da igreja nos deixa mais firmes a respeito da compreensão destas ordens. Então, Paulo já usou isso para tratar do uso do véu, né, para delimitar o uso do véu, e agora voltando lá para 1 Coríntios capítulo 14, ele diz novamente no verso 33, como em todas as igrejas dos santos. Agora não mais sobre o véu, mas sobre a participação das mulheres no culto. Então ele começa a falar, verso 34, observe, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Para quem ele está falando?
Paulo estava escrevendo uma carta que seria recebida na igreja de Corinto, que no domingo seria tomada pelo pastor da igreja de Corinto, e a pregação do domingo era a carta de Paulo. Ok? Sendo isto, em determinado ponto do sermão, Paulo diz assim: as vossas mulheres. Ele está falando para quem? Para os homens da igreja. As vossas mulheres devem ficar caladas na igreja. Por quê? Porque Paulo é machista? Não, porque lá atrás, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele já tinha dado uma estrutura desde a criação. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então há uma estrutura dada por Deus. E as coisas são o que são de acordo com o que Deus falou. Sendo assim, irmãos, a tradição da igreja não é uma mera tradição, não é uma questão cultural, mas as igrejas de Cristo agiam assim em todos os outros lugares, porque foi assim que Deus criou todas as coisas. E o problema da igreja de Corinto nunca foi um problema cultural. Era um problema criacional. Era um problema de rebeldia à lei de Deus. Por isso Paulo diz, como também ordena a lei. A questão é, que lei é essa? Que lei é essa? Você pode ir para muitos lugares da lei de Deus no Antigo Testamento, na lei que delimitava o culto, né? Especialmente lá em Levítico, e você vai ver de fato que o trabalho das mulheres no culto não era um trabalho de ensino, não era um trabalho de liderança. Então você pode apontar textos que comprovem isso, mas não é o texto principal. O texto principal que comprova que as mulheres não devem exercer liderança nem ensino na igreja é Gênesis. Porque é uma lei criacional. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Este fato regula o culto. Ora, veja, primeira carta de Paulo a Timóteo, abra comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 8 e 9. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, como boas obras, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio. Veja, é exatamente o mesmo ensino lá de Corinto, porque ele diz: seja assim em todas as igrejas de Cristo. Não é uma questão comportamental, não é uma questão cultural. É assim em todas as igrejas. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque Corinto tinha um problema nessa área? Não. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Paulo diz o caminho da mulher se santificar. Em casa, com os filhos, com seu marido, fazendo aquilo que aprove a Deus dar-lhe como missão. Evidentemente que não é só isso, porque a mulher de Provérbios, capítulo 31, nos ensina que ela vai mais além, mas é prioritariamente isto. Portanto, irmãos, voltando para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo está dizendo algo que existia desde a criação. E que quando as mulheres começam a se levantar na igreja para instruir, para determinar, para governar, o problema não é um problema cultural, o problema é um problema de lei. E que lei é? A lei da criação. O que Deus fez, irmãos, lá na criação em Gênesis, passa a ser lei. Como prova disso?
Como é que nós sabemos, ou como é que os judeus sabiam que deveriam trabalhar 6 dias e descansar um? Alguém vai dizer, porque lá no Monte Sinai o Senhor entregou os 10 mandamentos e instruiu-os. Só que o Monte Sinai está muito depois de Gênesis, né? Está alguns bons anos depois. A questão é, como é que eles guardavam o dia do Senhor? Porque Adão entendeu isso. Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E Gênesis 2, verso 1 a 4, diz assim, e o Senhor santificou o 7º dia e descansou. Adão trabalhava 6 dias e descansava o 7º dia. Como é que os filhos, eles entendem as regras da casa? Eles entendem olhando para os seus pais. Eles veem o que os seus pais permitem, o que os seus pais não permitem, eles passam a entender a regra da casa. Como é que Adão entendeu a regra da casa? Antes mesmo de Deus revelar no Monte Sinai, ele entendeu pela forma de Deus agir. Ora, se meu pai trabalha 6 dias e descansa um, eu devo fazer a mesma coisa. A regra da criação estabeleceu o dia do Senhor. E a regra da criação estabeleceu a ordem na casa. Então, a ordem, a lei que está sendo citada aqui, em primeiro lugar, é a lei da criação. O homem é quem estabelece a autoridade na igreja. Por quê? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, capítulo 3. É o mesmo apóstolo Paulo, ou seja, é a mesma teologia. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Por quê? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? O que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo ele tenha tais características. Aí no final diz assim, que governe bem a sua própria casa. Porque senão, como é que ele vai governar a igreja de Cristo se a casa dele é uma bagunça? De onde Paulo tirou que a casa é governada pelo homem, porque, segundo ele, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. De onde Paulo inferiu isso? Lá de Gênesis. Quando o Senhor fez o homem, depois a mulher. A ordem da criação passa a ser a ordem da casa, porque primeiro veio Adão, depois veio Eva. Esta ordem determina o que deve ordenar e o que deve obedecer em casa. Só que esta ordem da casa passa a ser a ordem da igreja. Percebe isso? Os que vão governar a igreja são os que governam a casa. Agora pense nisso, irmãos. Quando, por algum motivo, vocês chegarem a um lugar e esteja lá, numa igreja, em determinado ambiente religioso, e tem uma mulher pregando, não é uma questão de intransigência, irmãos. Não é questão de machismo, não é questão de cultura. Não se sentar naquele lugar e retirar a sua família dali. É uma questão de obediência. Porque por mais bem intencionada, por mais preparada, por mais bíblica que seja, inclusive, a pregação daquela mulher, ela não pode exercer aquilo que não foi chamado para fazer. Deus não chamou as mulheres para exercerem o ensino, para exercerem autoridade, porque aquele que tem autoridade, ele tem responsabilidade.
Se nós damos o púlpito às mulheres, nós devemos também confiar o governo da igreja a elas. Só que isto denotaria uma confusão na minha casa. Se eu permito que uma mulher pregue, eu tenho que permitir também que ela domine uma casa. Entende isso? Se eu deixar uma mulher pregar, eu tenho que deixar que ela governe a casa. Porque há uma ligação entre uma coisa e outra. Veja que não é uma questão só de homem ou mulher. O Senhor separou alguns homens para serem presbíteros na igreja. Mas ele os distinguiu em funções. A função do presbítero regente e a função do presbítero docente. Os presbíteros regentes são os que estão ligados ao governo e à disciplina. E os presbíteros docentes, além do governo e da disciplina, estão ligados diretamente ao ensino. Todos são homens, todos são vocacionados, todos foram separados para esse ministério. Mas veja só, por que nós não podemos, via de regra, ter um presbítero pregando? Porque o ministério da palavra é o ministério da palavra e dos sacramentos. Portanto, se nós admitimos que um presbítero prega, nós devemos admitir que ele faça também o quê? Que ele administre os sacramentos. Percebe isso? Ele precisa administrar os sacramentos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, e ele traz a grande comissão no final do Evangelho de Mateus, ele diz: vocês devem pregar o meu evangelho, está falando para os discípulos. Preguem o meu evangelho, discipule. Por onde vocês forem, ide pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz em seguida: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, ele acaba de ensinar que o que prega é o que batiza. Então, por isso que na igreja presbiteriana histórica, os presbíteros não pregam, a não ser em situações extremamente extraordinárias. Mas, via de regra, eles não pregam, mesmo sendo homens vocacionados, mas não para esta função. Mas alguém vai dizer o seguinte: as mulheres elas não podem exercer autoridade no sentido de que elas não podem ter um ofício de governo, mas elas podem pregar. Ora, houve uma decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil em 2018, Supremo Concílio, que, se utilizando o texto 1 aos Coríntios, capítulo 14, em uma exegese, entendo eu, muito infeliz, chegou à seguinte conclusão: as mulheres elas estão sendo proibidas aqui de exercerem um ofício, mas não de pregar, porque elas pregam sob a autoridade do pastor. Mas isso é um malabarismo absurdo, porque isto é análogo a dizer o seguinte: eu sou pai e eu sou marido. Aí eu vou dizer: olha, esse mês estou meio cansado. Zé Vinha, tu fica tomando conta lá de casa esse mês, mas você está autorizado a fazer tudo debaixo da minha autoridade. Mas eu tenho esta autoridade para delegá-la para uma criança de 8 anos? Não. Eu não tenho autoridade para delegar esta função do meu governo, nem para minha esposa. Se nós estamos falando, irmãos, de um ambiente menor, íntimo como uma casa, eu não tenho esta autoridade. Porque a autoridade que os homens têm é uma autoridade delegada por Deus. Deus é a suprema autoridade. Lembram do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 13? Toda autoridade é constituída por Deus, ou seja, Deus é a autoridade última. Nós temos a autoridade relativa. Então, se eu tenho uma autoridade relativa, não é minha, eu estou exercendo em nome de outro, eu preciso fazer tudo de acordo com o que o outro me disse. Ele disse: a tua autoridade é esta, é você que vai exercer. Eu não posso passar para minha filha, eu não posso passar para minha mulher, eu não posso passar para o meu vizinho, eu não posso passar para o meu irmão, eu não posso passar para o meu pai.
Mas alguém acha que na igreja é assim? Ah, não, fulana vai pregar, mas é sob a minha autoridade. O que isso quer dizer, irmãos? Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer que esta mulher vai pregar e os homens vão ouvir. E gerou uma bagunça dentro de casa, porque o marido daquela mulher que está pregando está sendo instruído por ela, e esta instrução é autoritativa. Como ele vai voltar para casa agora para governar a casa? Quando o pastor se senta, pasme, eu já fui numa reunião de sínodo há um certo tempo, que tinha pelo menos uns 50 pastores. 50 pastores. E na hora do momento devocional, sabe o que aconteceu? Convidaram uma mulher para pregar para os pastores. E eu me retirei e fui lá para a porta do hotel e disse: eu não participo disso. Veio mais um pastor e ficou lá comigo conversando. Disse: rapaz, isso aí eu também não comungo. 50 pastores sendo instruídos por uma mulher. Isto é contra a lei de Deus, irmãos. Isto é revirar a ordem divina. Então, voltando lá para 1 Coríntios 14, para a gente não se estender demais nesse assunto. Verso 35, Paulo diz: e se querem aprender alguma coisa, falando para as mulheres, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. É falar na igreja. As mulheres não deviam ficar fazendo muitos questionamentos no culto. Elas deviam se manter quietas, caladas. Isso não quer dizer que a mulher não possa fazer uma pergunta na escola dominical. Pelo amor de Deus. Não, nós estamos falando aqui da reunião pública da igreja. Nestes ambientes, só fala quem é homem vocacionado. Os demais aprendem. E as mulheres não vão ficar batendo boca com os presbíteros da igreja. Isso aconteceu na nossa igreja, pelo menos há uns 10 anos. Não foi no culto, acho que foi numa sala de catecúmenos a respeito de um ponto doutrinário que a irmã queria, porque queria que fosse do jeito que ela estava pensando. Estava ela e o marido entendeu e ela não entendia. Eu expliquei pelo menos 4 vezes. Na quinta eu disse: irmã, 1 Coríntios capítulo 14, em casa a senhora pergunta ao seu marido, que eu não vou explicar mais não. Não pode haver bate-boca, porque ali não era mais instrução, ali era um falando e outro rebatendo. Os presbíteros da igreja não são debatedores, são mestres. Eles ensinam e o povo de Deus julga segundo a Escritura e se submete, ou não, a não ser que esteja fora da Escritura. Mas nesse versículo que nós acabamos de ler, verso 35, que interroguem em casa seus próprios maridos, tem um problema aí. É que para que elas possam ter esta explicação em casa, os maridos precisam saber. Então vem a responsabilidade do marido. Você desejou casar-se, você desejou então construir uma família e se responsabilizou pela vida espiritual da sua esposa e, consequentemente, dos seus filhos. Portanto, é a sua obrigação conhecer de teologia para instruir a sua esposa. Você não precisa ter o conhecimento de um presbítero, mas precisa ter o conhecimento mínimo para a instrução da sua esposa, porque ela vai perguntar em casa. Se ela perguntar em casa e você não souber explicar, talvez algumas questões que são muito difíceis, você vai procurar os presbíteros da igreja. Mas, via de regra, você tem que estar preparado para instruir a sua esposa em casa. Partindo para a parte final do texto, verso 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Paulo aqui faz uma pergunta bem contundente. Vocês estão pensando que a revelação de Deus partiu aqui dessa igreja? Porque eles eram tão soberbos, tão vaidosos, que parecia que a revelação divina começou e terminou em Corinto. Eles desprezavam todas as demais igrejas. Eles olhavam somente para si. Era uma igreja extremamente vaidosa. E Paulo está dizendo: vocês não são os únicos. Vocês não são melhores do que as outras igrejas. A revelação não começou em Corinto.
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Paulo está tão, assim, está tão apegado a esse ensino, porque deveria estar um problema sério na igreja, que ele diz, eu estou ensinando aqui, quem for profeta, quem for verdadeiramente filho de Deus, vai me entender, porque o que eu estou falando é mandamento do Senhor. Agora, quem quiser ignorar, que ignore. O pregador, irmãos, o presbítero da igreja, ele tem que ser um homem de tanta envergadura moral, de tanta força de espírito, que ele não está agindo esperando que as pessoas referendem as suas palavras, que as pessoas recebam sempre muito bem. Ele diz, eu estou falando aqui porque é mandamento de Deus. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, que ignore. Mas eu vou continuar falando. Qual é a instrução final, resumo? Procurai com zelo profetizar. Ele sempre coloca a profecia antes do dom de línguas, mas também não proibais o uso das línguas, o falar em línguas. Não tinha problema com o falar em línguas. Era um dom divino. Mas ele diz, procurem com zelo primeiro a profecia, a instrução, e que se permita falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O problema da igreja é este. A decência e a ordem estão se perdendo. Não se sabe mais o que é isso. Até nos ciclos tradicionais, irmãos, não se sabe mais o que é isso. As pessoas têm pavor da palavra liturgia. Elas se tremem todas quando se fala de ordem do culto. E começam a dizer que estas coisas não são importantes porque nós devemos entender que o Espírito de Deus é livre para agir. Ora, mas o Espírito de Deus é livre para agir em conformidade com o que Ele mesmo revelou. Então, se o Espírito revelou que a santa convocação, que a oração, que a contrição, que a certeza de perdão, que a confissão de fé e todos esses pontos ao longo da história foram revelados, ele não vai se contradizer agora. E a ordem que estas coisas estão colocadas precisa fazer sentido. Imagine você chegar numa igreja, como muitos chegaram hoje à noite, e eles ouvem o pastor falando uma vez no começo do culto, às vezes saudando, às vezes orando, chama o grupo de louvor e um louvor atrás do outro, 8, 9, 10 louvores. Que sentido tem este culto, irmãos, até ali? É só você que fala. O culto não é um diálogo pactual como nós enxergamos do Antigo ao Novo Testamento. É praticamente um monólogo. Nós falamos. Deus não fala nada. O que nós vemos aqui é o contrário. O Senhor faz a santa convocação, Ele nos chama. Nós respondemos a Deus e cantamos. Então o Senhor aponta os nossos pecados, nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Nós estamos restaurados, então declaramos o que cremos. Depois o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos nosso coração e dizermos aquilo que nós precisamos. Depois o Senhor fala continuadamente na sua palavra revelada. Depois o Senhor nos instrui na pregação. E depois nós sentamos à mesa com Ele. Depois de sentarmos à mesa, o Senhor nos despede para casa com a bênção apostólica. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós respondemos. Este é o culto pactual. Este é o culto bíblico. Tudo na sua devida ordem. Um homem que foi levantado por Deus para conduzir a congregação e toda a congregação andando junta. Os homens e as mulheres, assim como as crianças, são todos beneficiados. E isto nos leva a pensar no restante da nossa vida, para finalizarmos. Se o culto é uma bagunça, a vida é uma bagunça.
Dificilmente pessoas que começam a semana num culto que é um caos têm uma vida organizada. Mas nós, irmãos, começamos a semana num culto ordenado. Isso deve nos inspirar a ter uma vida organizada. Ordem no culto deve ser sinônimo de ordem financeira, sinônimo de ordem em casa, sinônimo de ordem no trabalho, porque o Senhor nos ensina a andarmos decentemente e com ordem. Eu espero que os irmãos aprendam isso. Que os irmãos aprendam que naturalmente nós tendemos ao caos, mas espiritualmente em Cristo Jesus nós vamos ordenar o culto e a nossa vida. Amém. Vamos orar.